Já faz muito tempo que Pokémon Legends EA foi anunciado e não fazem nem 2 meses que a gente teve o primeiro contato com esse game em vídeo, gameplay, não é mesmo? E uma coisa que muitos fãs não deixaram de reparar foi talvez a má qualidade desse jogo. Lembrando muito também o Pokémon Scarlet Valiant. Se bem eles estão usando o mesmo motor gráfico, então é um pouquinho difícil não ser parecido. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quando falaram que Pokémon Legends EA ia ser o novo game da franquia, o que eu gostaria e o que eu imaginei é que Pokémon Legends EA ia ser igualzinho o Pokémon Legends Arceus, que sem dúvidas é o melhor game de Pokémon do Nintendo Switch. Esse jogo literalmente revolucionou a franquia. Ele foi muito bem em críticas, e não só pelos fãs de Pokémon, mas por todos os gamers que gostam do Nintendo Switch, fala que esse jogo é muito bom. Pela lógica, Pokémon Legends EA deveria seguir, a mesma lógica de Pokémon Legends Arceus, afinal ele foi muito bom. Mas não foi isso que a Game Freak quis fazer, não. Eles, quiseram usar o mesmo motor gráfico que foi usado em Scarlet Valiant e deixar os gráficos parecidos e, Pokémon Legends EA não vai se passar no passado, mas sim muito tempo no futuro. Ok, decisões criativas, não é mesmo? Não tem como a gente julgar, mas a gente talvez tenha um pouquinho de jeito de reclamar de algumas coisinhas. Muitos fãs, quando assistiu a gameplay que tivemos no último Pokémon Present, podemos ver, a péssima, talvez a palavra certa, qualidade desse game, porque, esse game, me desculpe, quando eu estava assistindo Pokémon Present, não na questão da ideia, achei a ideia muito interessante, só não gostei muito que Pokémon Legends EA vai se passar só em Lumiose. Isso eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque se vocês não sabem, Pokémon XY, a região de Kalos é muito rica, o game todo se passar em apenas uma cidade, isso é meio chato, mas decisões criativas, não é? Lumiose City realmente é muito grande, mas eu gosto muito da ideia que os Pokémon vivem em seus habitats naturais. Então, Pokémon elétrico poderia viver em uma usina elétrica, em empresas, né? Pokémon aquático vive em rios, lagos, e todos os Pokémon que a gente teve em Kalos vão estar em Lumiose City. Mesmo eu não ter gostado dessa ideia, eu não vou falar que esse jogo é terrível ou algo do tipo. Mas quando eu assisti essa gameplay do Pokémon Present de Pokémon Legends EA, uma coisa que eu fiquei muito decepcionado foi, a insistência de usar a ideia de Pokémon Scarlet Valiant. Não é que eu não goste de Pokémon Scarlet Valiant, eu gosto muito da ideia desse jogo, acho um jogo revolucionário, mas o jeito que ele foi aplicado, a ideia dele em si, eu acho que não é o momento ainda. O Nintendo Switch não é um console tão poderoso assim. E, Pokémon Legends Arceus acertou muito bem em fazer o mundo não aberto, totalmente aberto. Em Pokémon Scarlet Valiant, fizeram um mundo aberto e o jogo, você sabe como foi, né? Cheio de bug, queda de FPS, travamento, textura muito mal feita. Foi daquele jeito, todo mundo criticando Pokémon Scarlet Valiant. E quando eu vi a gameplay de Pokémon Legends EA, me desculpe, mas se você assistir aquele vídeo, você vai ver muito bem que tem bastante e muitas quedas de FPS. A gente teve o grande e glorioso anúncio do Nintendo Switch 2, prometendo trazer uma experiência em 4K a 60 FPS no mínimo, e cara, isso eu achei espetacular. Mas além disso, a gente teve uma gameplay diferente que tivemos em Pokémon Present nesse Nintendo Direct, que foi apresentado o novo Nintendo Switch. A gente teve uma gameplay de Pokémon Legends EA rodando no novo Switch, no Nintendo Switch 2. E, cara, que coisa linda! Eu fiquei apaixonado por esse jogo depois de eu ter visto ele rodando no Switch 2. Porque quando eu vi no Pokémon Present, a minha reação foi de decepção e de lembrar de Pokémon Scarlet Valiant, dos lags, travamentos. Só que quando eu vi Pokémon Legends EA sendo rodado no Nintendo Switch 2, foi
espetacular. Foi uma coisa muito incrível, porque o jogo está muito fluido. Pô, a gente não vê a queda de FPS. Eu vou tentar colocar nesse vídeo a comparação das duas gameplays. Está muito travado. Você consegue ver as taxas de FPS caindo, né? Talvez ele esteja rodando a 25 FPS, indo para 30, mas caindo bastante. Isso é uma suposição. Mas no Nintendo Switch 2... cara, eu acredito que ele está rodando a 60 FPS cravado, não está descendo, talvez esteja até aumentando um pouquinho. E isso é espetacular. E eu fico pensando, por que Pokémon Scarlet Violet não esperou um pouquinho para ser lançado no novo Nintendo Switch, não é mesmo? Ou se não, tivesse esperado, ou tivesse mudado a ideia, não é mesmo? De Pokémon Scarlet Violet. Sei que todo mundo tem que seguir um calendário, né? Empresas são difíceis, não é mesmo? Mas eu ainda acho que Pokémon Scarlet Violet poderia ser diferente. Porque, bom, o Nintendo Switch não aguentava a ideia que eles tinham por Pokémon Scarlet Violet. E a gente pôde ver nesses vídeos de anúncio. Sério, é uma coisa espetacular. Você pegar os dois games e comparar o Nintendo Switch 1 com o Nintendo Switch 2 é algo espetacular. É algo mágico. E eu acho que é uma coisa que muitos fãs queriam. E, bom, talvez a geração do Nintendo Switch não foi uma boa experiência para a franquia Pokémon. Teve seus acertos com Pokémon Legends, EA e talvez Pokémon Let's Go e Eevee mesmo com as suas terríveis críticas, mas essa geração, eu acredito que a geração do Nintendo Switch 1 foi uma preparação, um gostinho do que a gente ia ver mais pro futuro. E finalmente com o Nintendo Switch 2 a gente está vendo. E sério, eu estou muito ansioso depois de ter visto Pokémon Legends ZA sendo rodado no Switch com os mesmos gráficos de Pokémon Scarlet Violet, rodando tão lisinho, tão bonito. Eu estou muito hypado agora para ver o que a franquia Pokémon vai fazer nesse console, porque agora a gente tem poder. Então agora, pô, Pokémon Company, Game Freak, problemas técnicos não pode ser mais do console, hein? Se vocês lançarem um jogo travado, com pouco FPS, me desculpa, mas isso vai ser culpa de vocês, incompetências de vocês mesmo, porque o console, agora sim, tá brabo. É um console de nova geração da Nintendo. E, ai, cara, eu queria tanto comprar esse console, mas esse console vai chegar a uma nota aqui no Brasil. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. E você, o que você acha? Gostou do novo Nintendo Switch? Deixa aqui nos comentários.